pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje num papo super especial com um convidado chamado Leandro Branquinho. Ele é um dos maiores especialistas em vendas do Brasil, palestrante, ele dá workshops, tem um programa no rádio aí que há muitos anos ele dá dicas, escreve, faz de tudo, é um craque realmente no assunto. Seja muito bem-vindo aí, Branquinho. Muito obrigado, Menta. É um prazer estar aqui com você e um prazer compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo com a sua audiência. Obrigado pelo convite. Legal, bacana. A gente sempre aprende aí nesses papos bastante e o convite, principalmente, ele é um cara que sabe tudo de vendas, mas o nosso objetivo hoje é focar um pouco em vendas através do WhatsApp. Já que o WhatsApp é um aplicativo que muitas pessoas utilizam hoje, está na mão de todo mundo tem o WhatsApp, e as empresas podem se relacionar com as suas audiências a partir do WhatsApp. E a ideia é entender um pouco isso, qual a relação do uso do WhatsApp com vendas, como a gente pode aprender a usar essa ferramenta da melhor maneira, e esse é o papo aí que a gente vai ter hoje. E eu começo perguntando o seguinte: você tem alguma história de negócios que você sabe que foram fechados pelo WhatsApp? Caramba, hoje em dia é muito fácil a gente encontrar boas histórias de gente que vende pelo WhatsApp, seja através de grupo, através de lista de transmissão, ou através da mais nova, né, novidade, ficou até pleonasmo, né? Através da novidade que foi lançada há pouco tempo no Brasil, que é o WhatsApp Business, né? Então tem diversas histórias e algumas delas são fáceis de serem replicadas. Mas antes de chegar ainda na história, Aumento, eu acho que é interessante entender a relação da ferramenta com a venda, porque muitas empresas e muitos profissionais de vendas imaginam que o simples fato de ter uma ferramenta vai garantir com que as vendas aumentem. E o segredo não está na ferramenta, o segredo está no conteúdo. O segredo está em como você utiliza a ferramenta para alcançar os seus clientes, os seus consumidores, né? Tem dois tipos de comportamento, eu já vou entrar aqui com dicas bem práticas, né? E ao mesmo tempo a gente já pode emendar com histórias, que é o seguinte: a gente tem dois tipos de comportamento que a gente deve evitar no WhatsApp. O primeiro é o comportamento de mala. É aquele cara que pega o WhatsApp só para vender. O tempo inteiro ele compartilha propaganda, ele entra em grupo só para fazer spam. No stories dele, todo dia tem uma propaganda. Toda vez que ele manda uma mensagem, é tentando vender alguma coisa. Esse cara é um mala. Ninguém gosta de conversar com pessoas assim. E o WhatsApp, antes de mais nada, ele é uma ferramenta de comunicação, é uma rede social onde as pessoas utilizam para se aproximar, para conversar. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é não entender o WhatsApp só como ferramenta de bate-papo. Eu tenho uma tia, na verdade, mais de uma tia, que todos os dias ela me manda mensagem de bom dia. Você que está nos assistindo aqui agora, ouvindo esse áudio agora, provavelmente tem algum parente que manda mensagens de bom dia todos os dias. É bonitinho, né? Não tem nada de errado com isso, desde que não seja em exagero. Mas se você faz isso, se você tem um comportamento da sua tia, vai ser difícil você conseguir vender. Porque as pessoas já recebem as mensagens de bom dia no grupo da família. Então, o vendedor que usa o WhatsApp só para manter aquele relacionamento superficial, ele vai perder negócio. Ele não vai conseguir vender através dessa ferramenta tão bacana que é o WhatsApp. Eu acho que os exemplos ajudam bastante, por isso que eu convido que você compartilhe logo, mas eu vou compartilhar algumas informações que tenho de negócios, como, por exemplo, o cabeleireiros, estúdios de pilates, né, pet shops, negócios de serviço que hoje são varejo também, acabam vendendo, né, esse serviço, e que dependem de uma ocupação limitada e que muitas vezes os cancelamentos deixavam ociosos e que hoje, através do WhatsApp, a manicure não fica ociosa, ela consegue remanejar as clientes dela e ter uma maior ocupação aí do salão. Quer dizer, eu queria que tu contasse, antes a gente entrar nas melhores práticas, quer dizer, o que você tem visto de pessoas, segmentos, lojas que estão usando o WhatsApp e estão conseguindo, com isso, aumentar o seu faturamento. Muito legal. Em Natal, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, eu conheci o proprietário de um restaurante que ele criou um grupo no WhatsApp com novidades da cidade. Esse grupo que ele criou no WhatsApp é para compartilhar
shows que estão acontecendo na cidade, cantores que aparecem por lá, alguma notícia boa da cidade. Nesse grupo ele proibiu que as pessoas compartilhassem notícias ruins. Então, ao criar esse grupo de pessoas que querem saber de novidades, de coisas boas que estão acontecendo na cidade, ele intercala essas notícias com a propaganda do restaurante dele. Várias pessoas que nunca tinham ido no restaurante nesse restaurante de Natal, passaram a ir porque se sentiram parte de uma família, sentiram parte de uma comunidade que compartilha... Conectou com aquelas pessoas, né? Exatamente, conectou com as pessoas. E o segredo é que ele não tem um grupo só, ele tem um monte de grupos. E ele colocou uma pessoa para administrar esses grupos no WhatsApp, e cada grupo que existe ali, as pessoas acham que fazem parte da mesma família, né? Então ele criou uma forma de compartilhar conteúdo, ou seja, coisas que as pessoas estão procurando, lazer, diversão, entretenimento, e, consequentemente, trazia pessoas para o restaurante dele. Na minha cidade, tem uma vendedora que ela foi eleita 3 vezes seguidas, 3 anos seguidos como a melhor vendedora da cidade pela associação comercial. 3 anos seguidos ela já ganhou o prêmio. E aí outro dia eu bati um papo com ela e perguntei: Bia, qual que é o seu segredo? E a Bia falou assim: olha, não tem muito segredo não, eu acordo cedo, pego o meu WhatsApp e começo a mandar mensagem para todo mundo. Ela está em mais de 400 grupos no WhatsApp. E nesses 400 grupos, ela coloca propaganda todos os dias. Mas ela não só põe propaganda, ela responde perguntas das pessoas que estão dos mais diversos assuntos. Alguém sabe de alguém que está vendendo isso? Eu vi um link na internet. Então, ela ajuda essas pessoas com... ela facilita a vida das pessoas com os mais diversos problemas. E, claro, a propaganda que ela faz todos os dias, uma hora ou outra, traz clientes para dentro da loja. E na loja ela é uma celebridade, né? Então, como ela não consegue atender todas as clientes, ela conseguiu, inclusive, aumentar o volume de vendas da loja toda. As outras vendedoras que não usam o WhatsApp são muito gratas a ela, porque ela atrai tráfego para dentro da loja. Ela atrai gente para dentro da loja. E mais um exemplo bacana é na cidade de Paracatu, na divisa com Goiás, próxima divisa com Goiás, Minas com Goiás, tem um estúdio de arquitetura, urbanismo, eles também fazem decoração, eles também fazem... tem um sistema de teto solar, de energia sustentável. Então, eles têm uma série de serviços. E, através do WhatsApp Business, eles conseguiram aumentar o volume de vendas de quase todos os serviços que eles tinham. Porque muitas pessoas que entravam em contato com esse estúdio de arquitetura imaginavam que eles tinham somente o serviço de arquitetura. Mas na hora que eles mandam um WhatsApp para esse estúdio de arquitetura, esse estúdio cadastrou no WhatsApp Business. Então, não só no WhatsApp Business, como também um autoresponder. Qualquer pessoa que mandar uma mensagem para lá, ele vai receber uma lista de serviços que esse estúdio de arquitetura presta. Digita 1 se você quer falar sobre construção. Digita 2 se você quer mudar o visual da sua casa. Digita 3 se você quer trabalhar com energia sustentável. E para cada número que a pessoa digita, já tem uma mensagem padrão. Eles configuraram um robô, né, um chatbot. Uma automação de marketing também, né? É um jeito de automatização de marketing, né? Exato, automatização de marketing, né? Então, eles utilizam um aplicativo que se chama WhatsApp Autoresponder, que tem a possibilidade de usar ele gratuito, mas com a versão paga você tem um monte de outras possibilidades, né? De automação, principalmente. Então, eles conseguiram ampliar a venda do mix completo de produtos, de serviços, né? Que eles têm nesse estúdio de arquitetura. Muito bacana. Vamos entrar direto na história do business daqui a pouquinho. Só queria deixar um outro comentário que eu acho que é importante, que é lembrar que o WhatsApp, nativamente, ele não abre o seu código, né? Quer dizer, todos os aplicativos que existem para gerenciar o WhatsApp, como automação e outras coisas assim, estão à mercê sempre do Facebook, porque o Facebook não...
tem nenhum tipo de responsabilidade de informar esses caras que ele está mudando tudo praticamente. Com exceção do WhatsApp Business, né? Que é Certo. do próprio Facebook, né? É, que é legal. outro E é isso que eu, também... mas aí que eu acho que é bacana, eu queria entrar nisso, né? Quer dizer, quais são as diferenças do WhatsApp Business para o WhatsApp normal? Legal. O WhatsApp Business, ele tem todas as funções do WhatsApp normal, com a diferença que você pode configurar o telefone fixo da sua empresa também. Então, você pode ter um número de WhatsApp móvel, ou você pode cadastrar o número fixo da sua empresa para você utilizar como WhatsApp. Essa é uma diferença que pode ajudar muitas pessoas que têm um telefone fixo que é muito conhecido, que as pessoas já conhecem. Então, essa é uma diferença básica que eu acho muito legal. Só dá para colocar o telefone fixo no WhatsApp Business. Agora, o WhatsApp Business, além das funções normais, que é conversar, que é fazer chamada, que é você ter o Stories, ele tem algumas funções extras. Uma delas é você colocar mensagens automáticas. Por exemplo, se você tem um horário de trabalho na sua empresa, você pode cadastrar uma mensagem automática de ausência. Por exemplo, naquele período não tem ninguém na empresa. E se alguém mandar qualquer mensagem fora do horário de trabalho, por exemplo, você pode cadastrar uma mensagem dizendo, nosso horário de trabalho é de tal hora a tal hora, obrigado por mandar uma mensagem. Se você tiver alguma dúvida, já pode deixar a sua pergunta, que assim que chegar alguém na empresa, a gente vai responder para você. Então, uma possibilidade é você cadastrar mensagens de ausência. Uma outra possibilidade do WhatsApp Business é você cadastrar mensagens de saudação. Quando a pessoa manda uma mensagem para você pela primeira vez, você pode cadastrar uma mensagem automática. Você está mandando um e-mail, você está mandando um WhatsApp para a nossa empresa, muito legal ter a sua presença aqui. Esse é um novo canal de comunicação. E aí você cria a mensagem que você quiser, de boas-vindas. Se a pessoa manda a mensagem para você pela primeira vez, você consegue, através do WhatsApp Business, mandar uma resposta automática para ela. Porque as pessoas querem isso, né? Se a pessoa pegou o telefone e está mandando uma mensagem no WhatsApp, ela quer uma resposta rápida. Então, se é a primeira vez que ela manda, você pode mandar essa saudação inicial. Uma outra possibilidade do WhatsApp Business, Aumenta, é que você consegue otimizar o seu tempo com respostas rápidas. Vamos supor que você tem algumas perguntas que são feitas quase todos os dias. Todos os negócios têm perguntas que são recorrentes. Se você tem um site e tem muito fluxo de pessoas para saber informações no seu site, provavelmente no teu site tem um FAQ, tem lá uma seção de perguntas e respostas. No WhatsApp Business você também pode fazer isso. Você cria palavras para responder uma pergunta recorrente. Vamos supor que a pessoa pergunte, por exemplo, qual que é o horário de funcionamento? Você responde com /funcionamento. E aí você coloca todos os dias que a empresa abre, o horário que a empresa abre. Você não precisa digitar tudo, copiar num bloco de notas, ir lá, copiar e colar. Com palavras, você consegue, com palavras-chave, né? Barra a palavra, você consegue dar resposta para um monte de perguntas que são recorrentes. E uma outra possibilidade que você tem no WhatsApp Business, essa é uma das que eu mais gosto, são as etiquetas. Você consegue categorizar os seus clientes através de etiquetas. Então, vamos supor que você tem lá uma lista de contatos enorme no teu telefone, no teu WhatsApp. Você pode cadastrar quem são os seus clientes potenciais, você pode cadastrar quem são os seus clientes atuais, você pode cadastrar clientes que não compram há bastante tempo com etiquetas. E aí você pode mandar mensagens personalizadas para um grupo de clientes. De maneira artesanal, algumas pessoas já faziam isso. Se você não tem um WhatsApp Business, que por enquanto, né, no momento que a gente está gravando esse nosso bate-papo, ele só está disponível para Android. Para Windows Phone e para iOS, ele ainda não está disponível. Mas no momento em que nós gravamos esse nosso bate-papo, eu sei que tem um monte de gente que usa a maneira artesanal de categorizar. Então, por exemplo, você tem clientes que são da cidade de São Paulo. Então, antes do nome da pessoa, é comum que algumas pessoas escrevam SP no nome da pessoa. Ou então cadastra por número 0001
fulano, 002 para tal tipo de cliente, 003 para tal tipo de cliente. Mas no WhatsApp Business, você tem isso muito mais fácil e prático, através de etiquetas, né? Você cria etiquetas para... E o WhatsApp Business tem as APIs abertas para que os aplicativos se conectem nele? Não, parece que ainda não é totalmente aberto, né? Tem Entendi. Tá bom. Ele não é totalmente aberto. Então, só confirmando então aquilo que eu falei, que eles ainda têm, né, essa questão, mas que já existem vários softwares que buscam automatizar, né? Só é importante entender que esses softwares, às vezes, eles demoram, às vezes, quando o WhatsApp acaba atualizando alguma coisa mais importante, eles acabam falhando por algum momento, né? Mas isso vem se tornando importante. Me diga uma coisa, o WhatsApp Business permite que mais de uma pessoa atenda no mesmo telefone, do tipo uma filial e outra no mesmo número? Olha, eu nunca testei nunca testei isso, viu, Menta? Mas eu acredito que sim, porque você tendo o número fixo da empresa, né? Você provavelmente tem que ter um aparelho que ele esteja conectado, né? Então, se você tiver um aparelho em outro local, pode ser que seja possível sim. Eu, sinceramente, não sei te responder essa pergunta. Talvez cadastrar o mais de um número, né? Mas é uma coisa que eu estou buscando, tanto é que esse nosso bate-papo faz parte desse aprendizado, né? Porque a gente consegue na vida, às vezes, juntando as coisas da forma como tu gosta. Então, eu produzo conteúdo que tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão curtir um monte e eu, ao mesmo tempo, fico sabendo e aprendendo muito aqui com você. E eu queria falar um pouquinho sobre modelos de negócio baseados em WhatsApp. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Eu tenho um modelo de negócio que eu moro aqui na Serra da Cantareira, e aqui existe, às vezes, uma dificuldade de você ter opções para almoço, né? E esse cara, por exemplo, ele criou o Marmitex da Serra, né? Quer dizer, então ele manda todo dia pelo WhatsApp às 9 horas, hoje hoje o Marmitex preparou um delicioso feijão preto com chuletinha frita ou um saboroso bife de panela. Ambos os pratos acompanham feijão, parará, parará. Reserve já, tenha um ótimo dia. Então ele manda para uma lista de distribuição todos os dias e esse é o único modelo que ele vende. Ele não vende ele só utiliza esse canal de venda, né? Isso. E aí eu queria entrar nisso. O WhatsApp Business, lista de distribuição, grupos, essas coisas, existem vantagens para a administração dessas ferramentas ou é a mesma coisa? Na verdade, é a mesma coisa, tá? Aliás, já que você falou da lista de transmissão, eu acho que é importante que a pessoa que está nos assistindo agora entender que não é todo mundo que você coloca numa lista de transmissão que recebe a sua transmissão, que recebe a sua mensagem. Para que a lista de transmissão funcione, a pessoa que você cadastrou no seu telefone também precisa ter o seu contato. Então, algumas pessoas acham que assim, vou criar uma lista de transmissão e mandar para toda a minha lista de contatos. Só vai funcionar para os clientes ou as pessoas que tiverem o teu telefone no contato delas, né? Então, isso é bastante importante ressaltar. Mas quanto ao WhatsApp Business, como ele ainda não é uma ferramenta paga, hoje você não tem nenhuma monetização, o Facebook não monetiza por enquanto, nem o WhatsApp, nem o WhatsApp Business, então não existe nenhuma vantagem. Eu imagino que isso provavelmente vai vir como um upgrade desde que você pague por isso no futuro. É uma previsão. Quer saber a minha opinião? Eles não vão cobrar nunca, sabe por quê? Porque eles têm o conhecimento absoluto de tudo que se passa. Entende? Tá certo. Então, para ele, por exemplo, poder fazer uma publicidade no Facebook, um tipo de anúncio, né? Ele poder saber o jeito que as pessoas estão se falando, como é que elas estão negociando preço, como elas negociam entrega, quais são os atributos. Quer dizer, eles têm um poder aí, que é o novo petróleo, que são os dados do consumidor, que eles querem a abundância, a economia da abundância. Quanto mais pessoas e mais empresas usarem, mais rico vai ser, né, os postos de petróleo do Zuckerberg, né? Porque ele tem, né, só fazendo um parênteses, né, ele tem um outro posto de petróleo, que eu não sei se você já pensou, que é os posts do passado, né? Você não consegue recuperar um teu post de setembro de 2012. E isso é uma coisa que é um produto incrível que ele tem na mão.
mas ele tem essa capacidade de ter poços, jazidas, que não são exploradas ainda, né? Mas que um dia ainda vão ser muito exploradas aí pelo Zuckerberg, pela poder aí que ele tem, né? Na verdade, dá até para recuperar um post antigo, desde que você faça o backup do teu Facebook, né? Mas dá um trabalho, né? Dá um trabalho assim enorme para você encontrar. Não, é que não, e não dá, é que não tem search, entendeu? Por exemplo, eu vi não tem search, do Matrix, entendeu? Eu queria ver, o dia que eu fui no Matrix, eu clicar, quer dizer, isso é um ativo incrível, né? Sim, sim. E ainda não foi explorado, porque ele com certeza vai poder saber fazer um uso disso, né, para fazer o negócio dele prosperar, né? Porque o Zuckerberg, aí o WhatsApp faz parte dessa estratégia, né? Ele tem esse, eu não sei o quanto você conhece, né, mas dentro das disciplinas que eu dou e do que eu estudo de pensamento visual e controle de indicadores, né? O Zuckerberg, ele tem um único indicador que ele quer saber. Só um, sabia? Ele não quer saber de mais nada. É quanto mais tempo a pessoa estiver conectada com ele. Olha só. O que ele quer. Ele não quer saber de mais nada, se a pessoa está botando foto, se ela está comentando, entendeu? Mas ele tem uma diretoria que é só de fazer com que a pessoa fique mais tempo lá. Porque que legal, não sabia. Isso, né? Quer dizer, isso é uma clareza de estratégia, né? Que na hora de tomar uma decisão, assim, faço amarelo, faço verde, reformo aquilo, não reformo, do tipo assim, olha, isso vai fazer com que o cara fique mais tempo com a gente ou não? Se não faz, talvez não faça agora. Se faz, né? Bola para frente, porque tudo é para que ele possa consumir a tua atenção. E ele vem, né, também, só para aproveitar que a gente está falando, né, um projeto que vai chegar muito, não vai demorar 2 anos, para que você possa conectar o Facebook via rede de satélite de baixa altitude de graça, onde você estiver. Você não precisa ter operadora, você não precisa ter nada. E você pode estar no meio do oceano, porque como satélite, não vai ter essa coisa de pegou sinal ou que está em outro país, né? E isso vai fazer com que ele consiga muito desse objetivo, né? Que é deixar você na bolha do Facebook. Quer dizer, você conecta pela rede do Facebook, fica no Facebook e no WhatsApp e no Instagram, né? E acaba fazendo com que o negócio dele prospere. Mas é clareza de objetivo, né? Clareza e foco, né? Com certeza. E a gente precisa... E eu acho que é importante aí, voltando para o WhatsApp, né? Sempre quando eu falo do Facebook, as pessoas dizem, tá, então tem que fazer tudo no Facebook. Não, muito pelo contrário. Você saber que você está no Facebook na casa dele. Ele está permitindo que você tenha uma fanpage. Ele está permitindo que você tenha uma conta no WhatsApp Business ou normal de graça, né? Mas você tem que entender que os dados precisam ser seus. Você, de alguma maneira, tem que ter o e-mail dessa pessoa, o telefone dessa pessoa, para que, em caso de hipotético do Facebook e WhatsApp saírem do ar, os seus negócios continuarem rodando, né? E você não depender exclusivamente das coisas que estão lá, né? E nisso eu queria entender de você ainda de melhores práticas, quer dizer, o que você aconselha, né, para esse pessoal que nos escuta, que a gente tem claro assim quem são, né? São empreendedores que querem inovar, são pessoas que querem iniciar um negócio ou um novo negócio e estão buscando uma forma de fazer isso de uma maneira mais rápida. Muitas e muitas pessoas, você sabe, por isso que a sua agenda de palestras e coisa é lotada, precisam e têm vergonha e não gostam de vender, né? Então, muitos negócios, você sabe, fecham porque as pessoas não têm essa venda ativa, não têm um processo. Aí eu pergunto, quais são as melhores práticas de uso do WhatsApp para que as pessoas possam ter um negócio mais próspero? Eu criei algumas diretrizes de tudo que eu vou compartilhar, não só no WhatsApp, como em qualquer outra rede social. São 6 diretrizes. Tudo que eu vou compartilhar, ele tem que estar dentro de uma dessas 6 diretrizes. Ele tem que ser divertido, ou então educativo, ou então tem que ser algo curioso, ou ainda tem que ser relevante, amigável ou vendedor. Tá, só um pouquinho, né? Divertido. Vamos lá, divertido. Educativo. Só um pouquinho. Vamos só... Então, assim, divertido. Vamos pegar uma pizzaria, né? Então, a divertida, ela pode ser uma coisa com uma cara de uma pizza no dia da criança, por exemplo, uma coisa divertida. Exato. Ou então compartilhar alguma coisa, ou algum vídeo, ou alguma história engraçada envolvendo pizza, por exemplo.
Legal. Educativo, ele pode ensinar a fazer pizza em casa ou harmonizar o vinho com a pizza? Ou então contar a história de alguma determinada receita. Tem uma história que é bem famosa, que é a da Marguerita, que conta a história da rainha da Inglaterra. Então, assim, pode também contar alguma história que seja educativa, que ensine as pessoas, não só de receita. Legal. Pode ser coisa, né? Muito bacana. Curioso. Curioso, na pizzaria, dando o exemplo da pizzaria, ele poderia citar, por exemplo, qual é o dia da pizza, porque tem um dia nacional no Brasil, tem um dia internacional, se não me engano, ou então curiosidades envolvendo personalidades que comem pizza, ou personalidades que foram na pizzaria, alguma celebridade que foi na pizzaria. Isso é algo curioso, isso é algo que desperta a atenção das pessoas. Quarto. Relevante, tem que ser algo que seja de interesse do cliente, ou seja, do cliente ou daquela pessoa que está recebendo aquela mensagem, né? Então ele não vai mandar uma mensagem de, por exemplo, algo que não tenha nada a ver com pizzaria. Se ele vende pizza, o negócio dele é pizza, ele tem que mandar alguma coisa que tenha a ver com diversão, com alegria, com gastronomia. De repente ele começa a compartilhar piadinhas do português. O que isso tem a ver com a pizzaria? Isso não é relevante. Então tem que ser relevante para o negócio. Tem que ser pelo menos piadinha do italiano, né, Branquinho? Pois é, pelo menos isso, né? Legal. Essa coisa de relevante, só eu acho que é bacana chamar atenção, que ele, na verdade, é cross, né? Porque é divertido e relevante, é educativo, né? Mostrar, por exemplo, boas práticas, tipo o Elon Musk, né? Que coloca esses stories dos lançamentos, das coisas que estão acontecendo, né? A Amazon é muito bacana no sentido de fazer... Às vezes é uma coisa que para eles até é banal, né? Mas é a primeira carga que chega de tal produto ou a primeira operação do robô lá no warehouse, lá no armazém. Quer dizer, né? São coisas que às vezes passa pelo curioso e relevante, sim, né? Sim. No sentido de mostrar algo, e acho que isso é muito legal, porque às vezes tu tem o pequeno, né, e a gente, dentro lá dos protagonistas, principalmente, tem muitos que têm dificuldade, o cliente reclama do preço. É caro, né? E a gente mostra que as pessoas têm que se conectar com o cliente certo, que percebe o valor. Só que às vezes você tem que mostrar como você faz, né, o bordado na toalha, e isso é um story super relevante, curioso, até educativo, muitas vezes, porque tem, e isso justifica por que o preço é aquele e não é o preço da toalha que compra no 25 de março por R$10, né? Exatamente. Então, assim, já que você falou de preço, uma boa forma de você superar essa barreira do cliente é contando histórias. Se você conta histórias de como o teu produto resolveu o problema de um cliente, ou o que mudou na vida de algum concorrente daquela pessoa que está tentando comprar o seu produto e reclamando do preço, o simples fato de você compartilhar histórias de pessoas que já utilizam o seu produto faz com que o preço seja menos relevante. Preço é importante, sim, mas eu tenho um amigo que se chama Cláudio Diogo e assisti uma palestra dele uma vez, super querido, cara, gente boa toda a vida, e ele fala que o carro popular mais vendido no Brasil não é o mais barato, o sabão em pó mais vendido no Brasil não é o mais barato, o posto de gasolina da sua cidade que mais vende, aposto que não é o mais barato. Então, assim, preço é importante, mas não é a única coisa que as pessoas querem. Eu tive com o Cláudio Diogo no Tracto Marketing Show da palestrante. Que legal, em Maceió, né? Maceió, né, no ano passado. Querido, gosto muito. Aí que está se consolidando cada vez mais. Olha só, está faltando 2 palavras aqui. 2 palavras, amigável e vendedor. Amigável, porque qualquer coisa que você compartilha não pode ter assuntos polêmicos se você estiver interessado em vender. A não ser que o posicionamento da sua empresa seja criar polêmica, seja a transgressão, tá? Mas de uma maneira geral, o que você compartilha, ele tem que ser amigável. Você não pode atacar religião, atacar time de futebol, atacar a crença das pessoas. Você tem que... O texto que você escrever, ele tem que ser, de alguma forma, agradável para as pessoas. Então, assim, evitar palavras de baixo calão, evitar grosserias, evitar coisas que causam repulsa nas pessoas. Então, de vez em quando, eu recebo de alguns amigos, inclusive empresários, vídeos de pessoas que foram assassinadas, vídeo de atropelamento, vídeo de criança sendo agredida.
Pelo Para amor que de isso? Se Deus. você tem um posicionamento comercial, esse tipo de conteúdo, ele não deve ser compartilhado por você de maneira nenhuma, eu penso assim, né? Não, com certeza. E acho que passa. Depois eu apreciaria aí que depois você desse uma olhada lá no meu Instagram, lá do Menta 90, né? Porque lá na nossa estratégia de conteúdo, a gente. Porque tem dois lados, né? Por um lado, eu tenho essa missão de espalhar aí o vírus do empreendedorismo, de conseguir fazer com que isso seja algo entendido por todos, né? Então, essa é a missão aí, né, dessa nosso papo. Mas a gente, ao mesmo tempo, muitas vezes traz conceitos novos, né? Mas a gente se dá daí o trabalho de explicar esse conceito novo para também não ficar uma coisa rasteira, ou seja, tu querer ficar, né, sempre trabalhando. E isso eu acho que se torna ser amigável, né? De entender que às vezes as pessoas não entendem aquilo, né? E tu pode explicar, né? Porque às vezes você tem aí por exemplo, comprei um aparelho novo de desumidificador de ar aqui, que estava muito úmido, não sei o quê. Quer dizer, para o cara que vende e que faz e que trabalha isso por 30 anos, tem um monte de coisa que ele já sabe, só que para mim era totalmente novo, né? Então, compartilhar textos muito técnicos, né, termos muito técnicos também, isso dificulta a assimilação das pessoas e faz com que as pessoas deixem de te seguir, te bloqueiem no WhatsApp, né, parem de te seguir nas redes sociais. Então, o conteúdo ele tem que ser, sim, amigável. E, por fim, vendedora. É aí que eu queria saber, assim, como é que é o vendedor sem ser aquele cara que tu falou lá no início, o mala, o chato? Na verdade, essas 6 diretrizes, Menta, são o seguinte, a cada dia eu tento compartilhar alguma coisa de uma dessas diretrizes. Por quê? Para que eu não compartilhe somente conteúdo vendedor. O que é um conteúdo vendedor? Uma oferta, uma promoção, alguma coisa que tenha preço, alguma coisa que fala de condições de pagamento. Se você só fala do que você vende, você se torna um chato. Precisa ter um sanduíche. Então, eu criei essas 6 diretrizes para que você construa uma base de conteúdo para ser compartilhado no formato de sanduíche. Hoje você vai compartilhar uma coisa curiosa. Amanhã você vai compartilhar alguma coisa educativa. Depois de amanhã, alguma coisa que seja divertida. No outro dia, você vai falar o que você está vendendo, qual é o preço, ou então falar de alguma promoção. Compre hoje, compre agora. Então precisa sim ter a chamada para ação. Precisa ter o conteúdo vendedor que eu coloquei aqui. Normalmente ele está atrelado a um call to action. Ele tem que ter uma chamada para a pessoa comprar de você ou contratar o seu serviço. Porque se você só compartilha historinhas bonitas, se você só compartilha coisas bacanas, você cai naquela história que eu contei no começo, da tia que manda mensagens de bom dia. E se você tem uma ferramenta para gerar negócio, em algum momento você tem que pedir pelo negócio. As pessoas que têm vergonha ou que têm medo de tentar vender, é porque elas ainda não entenderam que vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. Enganar é coisa de picareta, não é coisa de vendedor. Se você entrega um conteúdo relevante, divertido, amigável, curioso, relevante, quando você faz uma chamada para ação, quando você chama o teu cliente para comprar o teu produto, aquele cliente ele já está praticamente íntimo de você, praticamente familiarizado com a tua história, com o que você compartilha, com a sua empresa. Então, eu coloquei ali o vendedor. Na verdade, todos eles acabam sendo vendedores, né? Mas eu fiz questão de frisar a palavra vendedor para ter o call to action, para ter a chamada para ação, o pedido da compra, a condição de pagamento, falar da promoção. Vou repetir. Não pode ser só esse conteúdo. Claro. Se você coloca call to action em todas as publicações que você faz no WhatsApp, a pessoa te bloqueia, você vira um chato. Né? A pessoa que entra num grupo só para fazer propaganda, ela rapidamente é excluída do grupo ou os clientes saem do grupo. E a mesma coisa vale para o Stories. O Stories, se você não usa o Stories, você está perdendo uma excelente oportunidade de comunicar com seus clientes o que você fez naquele dia. Conteúdo relevante, amigável, curioso, divertido e conteúdo vendedor. Agora, se você só compartilha propaganda, tentando vender algum produto ou serviço que você tem na sua empresa no Stories, chega uma hora que as pessoas param de ver o que você compartilhou no Stories.
E os stories do WhatsApp, ele é inferior, vamos dizer assim, do que do Instagram, né? É porque às vezes eu não consigo fazer tudo que eu consigo fazer no Instagram, no stories do WhatsApp, né? Isso eu acho Ele tem menos possibilidades, né? Ele tem menos coisas que você pode fazer. Até porque o Instagram, ele tem um monte de aplicativos que te ajudam a tunar, né, o teu stories, né? Mas Já mas mesmo aqueles GIFs e aquelas coisas, o jeito de escrever negativo, né? E tudo acho que acaba não funcionando. Mas eu confesso que não tenho usado muito stories do Instagram, não, porque eu uso muito o do WhatsApp, que eu uso muito do Instagram. Eu queria Mas, sabe, ainda no Stories, Menta, é o seguinte, se a tua lista de contatos for muito grande, se você tem no seu celular muitos contatos, o Stories do WhatsApp ele é poderosíssimo. Eu tenho um telefone aqui no meu escritório que tem 4.000 contatos. Então, quando eu coloco alguma coisa no WhatsApp, no Stories, dá mais de 1.000 pessoas que visualizam. Em média, dá 800, 700, às vezes mais de 1.000 pessoas. Eu tenho no meu 4.000 contatos, 3.974. Cara, usa o teu Stories. Você vai ver como você consegue ter um alcance muito grande. Quando você tem uma rede de contatos muito grande, usar o Stories é fundamental para que você consiga dar o seu recado. Olha aqui, eu estou com o Leandro Branquinho aqui, ó, fazendo stories no Instagram para usar, aí levar conteúdo para vocês. Daqui uns dias, no nosso podcast, no canal do YouTube, você vai ver dicas aí incríveis para você usar melhor o seu WhatsApp. Então, muito bem, depois você me conta como foram as visualizações desse rápido vídeo legal, que você gravou. Vou colocar mesmo. Use com mais frequência. Legal. É porque, sabe que essa história, eu vou fazer isso, mas eu aprendi com o Murilo Gun agora. Eu fui a Dubai em janeiro e a gente foi alguns palestrantes, e o Murilo foi junto, e o Murilo me deu uns toques muito legais e eu tive um aumento muito grande da aceitação dos stories no Instagram, porque as pessoas, eu comecei a contar melhor do tipo assim, eu faço um vídeo bem curtinho para dizer onde eu tô, daí se tem alguma coisa muito importante, eu tiro fotos e coloco legenda, e depois faço um pequeno vídeo, quer dizer, conta a história de um jeito diferente e faz com que a pessoa que não está ouvindo possa também estar compartilhando aquela história através das legendas. E é isso que eu acho que às vezes no Instagram, no WhatsApp pode falhar, mas eu vou testar mais uma vez. Eu não queria perder a oportunidade de falar um pouquinho com você sobre vendas só, e eu vou te dar compartilhar duas coisas que eu aprendi ou que eu ouvi recentemente sobre vendas, para que você comente em cima e coloque a tua visão, tu que é um fera aí no assunto. O primeiro foi o Edio Alberti, né, que é o diretor lá da WhatsApp, do Meu Sucesso, né? E ele falando sobre a necessidade das pessoas recuperarem o poder que o vendedor tem de solucionar o problema dos outros. Né? Ao invés de ter vergonha, não, tu tá levando aquela solução que o cara precisa. Né? Então, eu achei muito bacana aí com relação a esse comentário dele, né, que eu acho que é bastante relevante, tu concorda? Sem dúvida, eu não só concordo, como gostaria de assinar embaixo aí o que ele falou, porque o vendedor nada mais é do que um solucionador de problemas, desde que ele saiba exatamente quais são os problemas que o produto dele resolve, quem é o tipo de cliente que ele atende. Muitas vezes, a pessoa que tem raiva ou medo ou ojeriza da área de vendas é porque ela não aprendeu como vender. Eu não conheço um campeão de vendas desmotivado. Eu não conheço nenhum cara que é campeão de vendas que fala assim, eu não gosto muito dessa área. O que faz a pessoa gostar de vendas e acreditar mais na profissão é ter sucesso. É fazer as coisas e ver que dá certo. Então, muitas vezes, pessoas que têm um baita potencial para ser grandes vendedores, elas tomam birra da área de vendas porque não aprenderam a maneira correta de vender. E muitas vezes ela foi ensinada de que tem que enganar o cliente, levar o cliente no papo, que tem que levar o cliente na conversa. Isso é papo furado. Então, infelizmente, ainda tem professores de vendas, instrutores de vendas e palestrantes que ensinam técnicas de manipulação, técnicas para que você engane o cliente e consiga a venda a qualquer preço, né? Eu não sou dessa área, eu imagino que o Edio também não seja, porque... Claro que não, todos que a gente... tão feliz numa situação como essa.
São os vendedores do bem, na verdade, e acho que vale o outro lição que eu ia compartilhar é com o Jordão, né, que é nosso parceiro aí de várias coisas. Eu sou palestrante do Epicentro e tudo, e o Jordão, né, o Ricardo Jordão, ele tem um estilo próprio, né, assim, agressivo e tudo, mas ele é um cara que, se você acompanha ele na internet, recebe todos os dias mensagens de alguém que se transformou por ele. Né? Do tipo assim, pô, eu estava desempregado, consegui um emprego, eu não batia minhas metas de vendas e hoje bato, né? Porque ele tem uma audiência incrível. E ele tem uma frase que eu gosto muito que é: vendas cura tudo, sabe? Tipo assim, se o negócio da empresa ela não tá 100%, mas se tu conseguir bater tua meta de venda, fazer a coisa, o resto, tu tem condições de ajeitar a empresa. Né? E se a empresa não passa bem, mas se você não consegue bater a meta de vendas, aí a coisa piora bastante, né? Eu iria um pouco além. Eu não acredito que venda seja a cura de tudo. Lucratividade é a cura de tudo. Se você vende com baixa lucratividade, se você vende dando desconto o tempo inteiro, se você vende só facilitando a vida do cliente e não lembrando que a empresa precisa ter lucratividade, você acaba criando um problema também. Então, com certeza, até para a gente fazer uma tabelinha ali. Claro. Quanto de desconto você pode dar a partir daquele momento, a partir de tal número de desconto? Se você der, você atrapalha a lucratividade da empresa e gera prejuízo. Inclusive, uma vez eu quebrei 3 empresas, eu tinha uma rede de lojas de moda jovem e eu era campeão de vendas. Eu não tinha nenhum concorrente que vendia o mesmo tanto que eu, e eu quebrei. Por que eu quebrei? Porque eu era muito bom em vender, eu era muito ruim de cobrar. Na época, não tinha vendas por cartão de crédito, era muito comum ter nota promissória, então eu tinha pilhas e pilhas de nota promissória. Eu vendia mais que qualquer concorrente que eu tinha. Dava treinamento todos os dias para os meus vendedores e eles eram campeões de vendas. Só que eu era péssimo para receber. Eu não conseguia fazer com que aquelas pessoas que compraram, né, pagassem direitinho, e a minha análise de crédito também não era muito boa. Então eu dei uma série de passos errados porque eu vendi muito bem. Que bacana, eu acho que foi super bacana você ter falado isso, mas claro que quando o Jordão, esse é um título, né, de uma palestra e tudo, quando ele fala isso, ele fala realmente que é uma venda que traz lucro para a empresa e não uma venda qualquer, né, não a venda pela venda, né, para poder chegar lá. Branquinho, acho que foi incrível, não sei se tem alguma coisa que você quer falar, e eu queria que você deixasse aí os seus contatos, né, para que as pessoas possam aprender. Eu sei que você, né, esses dias eu vi uma live dele lá na Magia do Mundo dos Negócios, que eu aprendi um monte sobre fechamento de vendas, né? E então eu queria que você deixasse os contatos aí para o pessoal, né, poder te contratar às vezes para palestra, te seguir, aprender, trocar ideias, te contar casos, enfim, né? Eu tenho certeza que você está nessa estrada também, né, por amor aí à profissão. Ele até tem uma tatuagem no corpo aí que tem a ver com amor ao vendas. Eu amo vender, tá aqui, ó, é verdade. Ele está tatuado no corpo, então eu sei que isso não é da boca para fora, né? E eu queria que você deixasse os contatos aí para que o pessoal pudesse te procurar. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Deixarei os contatos sim, mas antes de deixar os contatos, eu quero só comentar uma coisa que eu fiquei muito agradecido por você ter compartilhado, inclusive uma dica que eu dei sobre o WhatsApp. Você lembra qual foi a dica? Eu não sei se eu vou lembrar agora. Sim, para fechar. Tá na dúvida. O negócio da fechar a venda. Ou não, o que você faz? Né? Abre a live, né, no Facebook com câmera. Né? Com câmera, pega o WhatsApp. Se você está na dúvida se o cliente quer comprar ou não, ou se você percebeu que o cliente está conversando com você pelo WhatsApp e você está na dúvida se ele vai ou não comprar, chama ele para uma mensagem em vídeo. O olho no olho, muitas vezes, fala muito mais do que o texto que você está digitando, que o áudio que você envia, né? Então, com a possibilidade de você mandar vídeo pelo WhatsApp, ou melhor, fazer uma chamada em vídeo, você fica sabendo ali na hora se o cliente está demonstrando real interesse ou não. Essa dica é bem poderosa. É uma dica preciosinha. Fechamento, né? Legal, muito bacana, muito bacana. Você deu os contatos já? Ou... Não. É muito fácil você me encontrar, Leandro Branquinho. Branquinho é meu sobrenome mesmo. Se você colocar no Google, vai aparecer um monte de coisa. leandrobranquinho.com.br, no Facebook, no Instagram. O meu WhatsApp, quer saber mais dicas de WhatsApp? Se você quer bater um papo sobre o WhatsApp, anota aí o WhatsApp aí do meu escritório. 35 98838 1988. 35
8838-1988. Algumas das dicas que a gente falou aqui, eu já uso nesse número do WhatsApp. Então, você já vai poder, inclusive, testar como eu uso o WhatsApp no meu negócio. Tá joia? Bacana. Muito legal. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua disposição, né? Muito obrigado a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? E daqui um pouco, na próxima semana, a gente tem mais conteúdo lá em www.menta90.com.br. Valeu. Obrigado, Branquinho. Grande abraço e grandes vendas. Valeu. Obrigadão.